E daí, gurizada, beleza? Aqui sou o Bruno Gracioli para mais uma aula de Química do Colégio Evangélico Panambi. Gurizada, nossa aula de hoje vai terminar então o nosso tópico de grandezas químicas. Vai ser uma aula bem rápida, bem tranquila para a gente conseguir terminar então, certo? A nossa aula está localizada no setor A do caderno do aluno, são as aulas 21 e 22. Elas começam na página 241 e vão até a página 242. Para a gente dar início então, a nossa aula vai tratar sobre massa molar, certo? Que é a massa, então, que contém 6,02 vezes 10 na 23 entidades, né? Essa unidade é em grama por mol. O senhor gostaria de relembrar vocês lá da constante de Avogadro, certo? E da sua relação de trazer o microscópico para o macroscópico, né? Quando o Avogadro propõe esta constante, ele tenta trazer o micro para o macro. E é exatamente isso que a massa molar transforma a unidade de massa atômica em massa em grama com a relação lá do mol. Não esquece que o mol de qualquer coisa sempre equivale à constante de Avogadro, aquele nosso velho número que é o 6,02 vezes 10 na 23. Se, por exemplo, nós tivermos então a molécula de água, cuja sua massa molecular são 18 unidades de massa atômica, nós podemos pensar e transformar diretamente a unidade de massa atômica para grama se nós levarmos em consideração sempre que ela é levada em direção ao mol, tá? Então, portanto, 18 gramas de água contém 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água, que equivalem a 1 mol de moléculas de água e que pesam, então, 18 gramas, certo? Então, de novo, a massa em grama, quando nós pensarmos em massa molar, ela sempre deve ser levada em consideração e ter a sua relação com o mol, com aquelas 6,02 vezes 10 a 23 entidades propostas pelo Avogadro, certo? Então, para a gente entender melhor, eu posso pensar que a massa molar ou a massa da molécula de água, de 1 mol de moléculas de água, equivalem a 18 gramas para cada mol, certo? E para a gente entender melhor, então, esta grandeza química, vamos fazer os exercícios do em classe, certo? Para a gente dar início, então, o nosso exercício 1, o senhor removeu o cabeçalho para poder caber direitinho aqui, mas na realidade ele quer que a gente complete então esta tabela, certo? Lembrando que aqui nós temos as espécies químicas, o campo microscópico que atua lá nas unidades de massa atômica e o campo macroscópico que leva em consideração a massa molar, grama por mol, certo? Aqui ele nos dá então o elemento hidrogênio, nos faz um exemplo. O hidrogênio é uma unidade de massa atômica, massa molar 1 grama por mol, certo? A massa de um átomo de hidrogênio e a massa de 1 mol de átomos de hidrogênio. O oxigênio, então, ele vai ter a massa atômica de 16 unidades de massa atômica. Esta é a massa de um átomo de oxigênio. Quando eu trago para o campo macroscópico, eu tenho 16 gramas por mol, que é a massa de 1 mol de átomos de oxigênio, certo, gurizada? O oxigênio aqui, O2, certo? Tem a massa molecular 2 vezes 16 unidades de massa atômica, igual a 32 unidades de massa atômica. A massa de uma molécula de O2 tem a sua massa molar M, 32 gramas por mol. Notem que o valor numérico é exatamente o mesmo. O que muda é a unidade de massa atômica para gramas por mol. Eu tenho que levar em consideração que esse grama, que a gente converte direto o U para G, sempre o G está relacionado com o mol. Os 6,02 vezes 10 a 23 entidades lá propostas pelo Avogadro, certo? A substância amônia, ó. Se eu pensar na amônia, a massa molecular da amônia é 17U. Quando eu falo de
massa molar, eu tenho 17 gramas por mol. De novo, esta aqui, 17 gramas por mol, é a massa de 1 mol de moléculas de amônio. Para o CO2, nós temos 12 mais 32, né? 12 do carbono, 2 vezes 16 do oxigênio, 44 unidades de massa atômica. A massa molar no campo macroscópico para o CO2 é 44 gramas. 44 gramas equivalem a 1 mol de moléculas de CO2. Tá? O íon sulfato, a mesma coisa, né? 96 unidades de massa atômica. Eu tenho lá 96 gramas por mol. O íon fosfato nos dá 95 unidades de massa atômica, certo? E aqui nós temos então 95 gramas por mol. No nosso exercício 2, diz assim: uma lâmpada de hélio contém cerca de 12 gramas desse gás nobre. Quantos átomos de gás existem na lâmpada? Bom, o que nós sabemos? Primeiro, que a massa atômica do hélio são 4 unidades de massa atômica. E lembrem que nós podemos converter diretamente o valor numérico para grama por mol. Portanto, a massa molar do hélio é 4 gramas por mol. Assim, a gente pode fazer uma relação. 4 gramas de hélio equivalem a 1 mol de hélio. Não esqueçam que este 1 mol também equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos, lá a constante do Avogadro, certo? Bom, se ele nos dá 12 gramas de hélio, eu posso descobrir quantos átomos existem aqui. Basta fazer uma regra de 3 simples, né? Multiplica cruzado, esqueço aqui o valor do mol de hélio, né? Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho 12 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 4. E aí eu vou ter lá o valor de 1,8 vezes 10 na 24. Certo, gurizada? O exercício 3 nos propõe o seguinte: cálculos eletroquímicos indicaram a formação de 6 vezes 10 a 27 átomos de ferro depositados em um eletrodo. Qual a massa de ferro em quilogramas foi obtida no processo? Bom, o que nós sabemos? Ele está falando do ferro e nos dá uma quantidade de átomos de ferro. A massa atômica do ferro é 56 unidades de massa atômica. Relembrando, nós podemos converter diretamente o valor numérico da massa atômica para a massa molar, trocando apenas a unidade, transformando de unidade de massa atômica para grama por mol. E assim a gente faz. A massa molar de 1 mol de átomos de ferro é 56 gramas. Portanto, a gente tem aqui, 56 gramas de ferro equivalem a 1 mol de ferro, que também equivalem a 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. E ele nos dá uma quantidade de átomos e pergunta qual é a massa em quilogramas que foi obtida no processo. Eu tenho lá 6 vezes 10 a 27 átomos, embaixo aqui a massa, embaixo de massa. Esse valor de massa nos dá 560 quilos. Aqui o senhor já converte direto para quilogramas. Se vocês fizerem a conta de vocês aí, vai dar um valor em grama, tá, gurizada? Aí vocês transformam aí para quilogramas, certo? De grama para quilograma, basta dividir por 1000, certo? O exercício 4 fala o seguinte: a camada de ozônio serve de filtro para alguns comprimentos de onda dos raios ultravioleta. Qual é o número de moléculas de O3 de ozônio em 24 kg da substância? Bom, o que nós já podemos saber? Que a massa molar, ou a massa molar não, a massa molecular do ozônio é 48 unidades de massa atômica. E nós podemos transformar para a massa molar apenas trocando a unidade, mas sempre lembrando que quando eu troco U por gramas por mol, eu tenho que fazer sempre a relação para 1 mol da minha molécula, certo? Outra coisa importante que a gente faça é deixar na mesma unidade os valores equivalentes. Se a gente tem quilograma aqui, vamos transformar esse quilograma para grama para ficar tudo certinho. Olha aqui,
24 kg equivalem a 24 vezes 10 na 3 gramas. Indo adiante, o que eu sei? Que 1 mol de ozônio equivale a 48 gramas e equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de ozônio. Se eu tiver 24 vezes 10 na 3 gramas de ozônio, quantas moléculas eu tenho aqui? Certo? Fazemos a nossa regra de 3, fazemos a multiplicação cruzada, temos lá 24 vezes 10 na 3 vezes 6 vezes 10 na 23, dividido por 48, o que nos dá 3 vezes 10 na 26 moléculas de ozônio, certo? O exercício 5 fala o seguinte: uma queimada produziu 2,4 vezes 10 na 30 moléculas de gás carbônico de CO2, substância que contribui para o aumento do aquecimento global, o aquecimento geral da atmosfera. Que massa em toneladas foi lançada no ar? Bom, então, ele nos dá uma quantidade de moléculas e nos pergunta quantas toneladas foram lançadas no ar a partir dessas moléculas. Bom, o que a gente sabe? Primeiro que a massa molecular do CO2 são 44 unidades de massa atômica. Aqui a gente faz a conta. 12 mais 32, 44U. Convertemos direto para a massa molar, 44 gramas por mol. Aí nós temos então a nossa relação. 44 gramas de CO2 equivalem a 1 mol de CO2, que equivalem a 6 vezes 10 na 23 moléculas de CO2. Se eu tiver 2,4 vezes 10 na 30 moléculas deste gás, eu tenho uma quantidade em grama, certo? Faço a nossa regra de 3, a multiplicação cruzada, e vou obter 44 vezes 2,4 vezes 10 na 30, dividido por 6 vezes 10 na 23. O que a gente tem, então, 176 vezes 10 na 6 grama. Mas a questão nos pergunta a massa em tonelada. Fazemos a conversão. 1 tonelada é 10 na 6 gramas. 176 vezes 10 na 6 gramas são 176 toneladas. Certo, gurizada? Número 6. A ureia, CONH2 duas vezes, é amplamente utilizada no setor de fertilizantes e na formulação de dietas para bovinos, de corte e leite. Qual o valor da massa de uma molécula de ureia em gramas? Então, o que eu sei? Primeiro eu vou descobrir qual é a massa molecular da ureia. Então, lá eu tenho 12 do carbono, 16 do oxigênio, duas vezes lá o 16, que é o NH2, certo? Dá 60 unidades de massa atômica. Portanto, a massa molar da ureia são 60 gramas por mol. 60 gramas equivalem a 1 mol de ureia, que equivalem a 6 vezes 10 na 23 moléculas de ureia. Uma molécula de ureia, está aqui, uma molécula de ureia equivale a uma massa em grama. 60 dividido por 6 vezes 10 na 23, eu tenho lá 1 vezes 10 na menos 22 gramas para uma molécula de ureia. O senhor gostaria muito que vocês fizessem diretamente na plataforma Plural as tarefas do Em Casa, certo? Hoje também temos então a questão desafio, certo? A questão desafio ela vai ser entregue de uma maneira diferente da nossa última questão, certo? Ela vai ser entregue via grupo do WhatsApp ou diretamente no meu WhatsApp, que vocês já têm, certo? Ela deve ser entregue então até hoje, às 22 horas. Hoje é dia 8/7/2020. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa questão desafio de hoje. A nossa questão desafio, ela fala assim, se 1,5 vezes 10 a 23 átomos de ouro custam R$100, então o valor de uma joia contendo 200 gramas de ouro será. O senhor traz para vocês alguns dados: a massa molar do ouro, 200 gramas por mol, e a constante de Avogadro, certo? A resolução dessa questão desafio então deve ser entregue na forma de foto no nosso grupo do WhatsApp até as 22 horas do dia de hoje, certo?
O senhor quer desejar para vocês, então, bons estudos e uma ótima semana, e não esqueçam de realizar as atividades do Em Casa diretamente no nosso portal. Um grande beijo, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.